durante 2 anos, diariamente, o carregador, entregando um pote meio de água na casa do seu chefe. Claro, o pote perfeito estava orgulhoso, né, pelas suas realizações, porém o pote rachado estava envergonhado de sua imperfeição, sentindo-se miserável por ser capaz de realizar apenas a metade do que ele havia sido designado a fazer, após perceber que 2 anos havia sido e vivenciado uma falha amarga. O pote falou para o homem à beira do poço: eu estou envergonhado e quero lhe pedir desculpas. Mas por quê? Do que você está envergonhado? Perguntou o homem. Nesses 2 anos eu fui capaz de entregar apenas a metade da minha carne, porque essa rachadura faz com que a água vaze por todo o caminho. E por causa da minha rachadura e do meu defeito, que eu deveria cumprir as minhas obrigações nesse trabalho, eu não deveria nem ganhar o salário completo, deveria ser pelo menos a metade ou menos, disse aquele pote. O homem ficou triste pela situação do velho pote. Com a compaixão ele falou: quando retornarmos para a casa do meu Senhor, quero que você perceba algo: as flores ao longo do caminho. De fato, à medida que eles subiam a montanha, o velho pote rachado notou as flores selvagens do lado do caminho, e isso lhe deu muito ânimo. Mas ao fim da estrada, o pote ainda se sentia mal, porque tinha vazado a metade da sua água de novo, e pediu desculpa ao homem por sua falha. Disse o homem ao pote: você notou pelo caminho que só havia flores do seu lado, e cada dia, quando voltávamos do poço, era só você que regava aquelas plantas. Por 2 anos eu pude colher flores e ornamentar a mesa do meu chefe. Se não fosse você do jeito que é, ele não poderia ter a beleza das flores de graça na sua mesa. Cada um de nós temos as nossas falhas e defeitos. Por isso nós devemos agradecer a Deus, não por sermos perfeitos, mas sim porque somos seres humanos, precisamos aprender dia a dia com as nossas fraquezas, com os nossos problemas, com as nossas insuficiências, porque quando nós nos colocamos como humildes diante de Deus, Deus sempre vai nos recompensar. Bem, eu quero compartilhar com vocês o que eu compartilhei na live domingo, falando sobre confiança em Deus. Existe um versículo que diz: uns acreditam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome de Deus, faremos menção ao nome do Senhor, porque Ele é todo poder. A Ele e para Ele seja dada toda a graça, honra e louvor. Nós estamos falando agora há pouco sobre o louvor. Louvor não é só cantar, mas louvar é muitas das vezes estar sentado ouvindo e deixando o Espírito de Deus falar no meu coração, no seu coração. A instrumentalidade daquilo que Deus tem para cada um de nós é a oportunidade de vivenciarmos o toque de Deus nas nossas vidas. É claro que existem estilos, e nesses últimos dias eu tenho ido a alguns lugares e alguns eventos que eu olho ao redor, não vejo um motoclube de cristão, não vejo a galera participando, não se envolvem, porque muitas das vezes esses irmãos acham que às vezes eu estou conversando com um, com outro, ele vem e fala: o quê? Não, você não fica se envolvendo com esse tipo de gente. Mas aí eu pergunto: que tipo é esse de gente que eles imaginam? Será que são aqueles que acreditam, né? Porque confiar em Deus não é fácil. É mais fácil você pegar uma moto, né, que foi feita uma revisão, você não confia no mecânico, subir nela e ir embora. Eu prefiro confiar mais em Deus do que no mecânico. Porque quem é o cara? Quem é que recomendou? Quem é que falou? Quem é que faz? Eu me lembro que eu comprei um triciclo muitos anos atrás. Eu fui fazer uma curva aqui na Pavona, aí machucou minha perna, porque a frente foi para um lado, o resto do triciclo foi para o outro. Aí eu vi uma rachadurazinha, né? Que antes era na tinta, eu vi uma pequena rachadura. Depois, quando
tirei a tinta daquilo, só tinha pontinho, ponteado, não tinha nada costurado. Aí o outro tecido que eu comprei, quando eu disse, não, quero dar uma olhada em toda, porque às vezes o cara faz o quê? Ele faz o quê? Uma maquiagem, mas emassa tudo, fica bonitinho, prontinho para ser vendido. E as pessoas acreditam que não vai ter problema, não é isso? Acho engraçado, quando alguém pega um quadro de uma Harley, pode ser uma 883 que é mais leve, mas será que ela é leve? Cara, é pesado, o material é pesado. Hoje eu fui tirar pneu de 2 rodas de Harley, com o pneu aqui que estava 10 mil quilos, sem pneu continua com 9 mil quilos. E fui tirar de uma Maralda, a Maralda parecia de papel aquele ar. Aí a gente olha e fala assim, quando você confia em algo frágil ou em algo forte? Em que você confia? Em coisas fracas, frágeis ou fortes? E aí, amigo, forte ou fraco? Forte, forte. E quando se fala em força, você também tem que associar alguma coisa que seja o quê? Resistente. Que aguente o trampo, que aguente a condição. E que tenha, por incrível que pareça, a demonstração que você pode vivenciar aquilo que diz aqui, a palavra. Deixa eu ler aqui, na palavra de Deus, tá? Isaías 26, versículo, eu quero compartilhar o versículo 4, mas eu vou ler a partir do primeiro versículo. Isaías 26 do Novo Testamento, do Velho Testamento, desculpe, de 1 a 4. Diz assim: naquele dia, este cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte. Deus estabelece a salvação com muros e trincheiras. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação se mantenha fiel. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Versículo 4. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Mas tem uma orientação no versículo 5. Ele humilha os que habitam nas alturas e rebaixa e arrasa a cidade altiva e lança no pó. O que eu quero falar com isso? É que os orgulhosos, aqueles que são isso e aquilo, meu irmão, eles vão cair. Talvez, muitas das vezes, a gente fala, por que demora tanto essa justiça de Deus? Se nós pensarmos em Cronos, é agora. Mas se nós formos pensar no tempo de Deus, que é o tempo da graça, e aí, como é que fica? 1 ano para Deus, tá? São 1000 anos para nós. E 1000 anos para Deus é 1 ano. Ele é o Senhor do tempo. Quantas vezes você já viu alguns filmes falando de ficção sobre a questão de voltar ao passado e se lançar no futuro? Na nossa época de criança, todo mundo que está aqui lembra do túnel do tempo, né? Eles nunca voltavam, nem Tony, nem Doug. Outro dia eu vi a foto deles, mais a cientista, todo mundo velhinho, já com 89, 90 anos, né? E aí, quando a gente olha no tempo, o tempo passou para eles. O tempo passa para você, como para o Billy Newman, que era... Alguém lembra quem era Billy Newman? Ele andava com um tal de um robô, né? E um tal de Dr. Zachary Smith, perdidos no espaço. E o poeta fala o quê? O pensamento parece uma coisa boa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? E quando eu penso, eu começo a raciocinar de uma forma onde quem não anda de moto fala que você é o quê? Maluco. Porque você não pode confiar em andar num transporte que só tem 2 rodas. Engodo. Tem gente que anda em transporte que tem uma roda só.
Aí está. É a confiança que ele tem, porque ele domina, ele consegue se equilibrar. O texto diz aqui: quando vem as dificuldades, sempre surgirão muitas perguntas. E a principal em relação a Deus, assim: onde é que você está? Será que você se importa comigo? Eu posso mesmo confiar em Ti? Enquanto as circunstâncias procuram corromper a minha vida ou a sociedade, a minha base deve ser o alicerce, que é a palavra de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele vai agir. Em primeiro lugar, Deus é o Deus do poder. Confie para sempre no Senhor, somente nele. É o que lemos em Isaías 26:4. Deus é a rocha eterna. É claro que a gente está colocando no sentido espiritual, mas trazendo uma metáfora, comparando com uma pedra, com uma rocha, né? Qual a diferença de pedra para rocha? Alguém sabe aí? Pedra, rocha. Toda pedra é fragmento de uma grande rocha. A pedreira, ela simplesmente, ela é uma grande rocha que faz o quê? Se explode e aí fragmenta. Aí você, além de fragmentar, faz as pedras para quê? Pedra número 1, 2, 3, tem isso? Não tem o pó de pedra, que é o pulverizar. Aí em cima disso se trabalha até na areia, que é o maior fragmento de um fragmento. Então Deus é a rocha eterna, é o sustento, é a base, onde você pode fazer o quê? Construir. E quando você confia, né? Outro dia eu estava ouvindo de uma pessoa e falou assim: quem é confiante numa obra nunca começa a casa pelo telhado. Começa? Por onde a gente começa uma casa? E quando você vai construir uma moto, por onde você começa? É pelo quadro. E o principal é que você precisa saber que estilo você vai ter para trabalhar em cima do caster. Se você vai ter aquelas loucuras que tem lançadas, choker, uns troços, ou então os guidões que a gente vê lá em cima, os troços, eu não sei nem como é que o cara anda, mas o cara gosta do estilo, irmão. E você, eu não consigo andar numa moto dessa, mas se ele planejou e confia, ele anda. Mexe até com a gente. E na realidade, Deus tem o poder para elaborar o melhor para a minha vida e para a sua vida. Um outro aspecto que é muito importante é que Deus, por ser todo o poder, tem um cântico que diz assim: todo o poder pertence a Jesus, Ele é o Rei, Senhor dos exércitos. Nele você pode então depositar a sua confiança. E quando você deposita confiança em alguém, o que isso traz para você? Segurança. Outro dia eu vi um cara tão seguro numa moto, e é loucura. A roda era assim, atrás estava para cá, outra para lá, não tinha alinhamento, e ele ia tranquilo, meu irmão. Ele confiava naquilo. Certamente eu não ia confiar. Saiu o mecânico? Meu irmão, mas eu quero testar. E quando o mecânico é bom, ele fala assim: não, primeiro eu vou testar. Vamos rodar juntos? Porque normalmente, alguém aqui já reformou o carro alguma vez? Ou fazer alguma parte da mecânica assim? Acontece, né? Normalmente o mecânico sempre fala que vai entregar quando o carro? Ou à noite, ou quarta-feira, quinta-feira vai estar pronto, né? Você vai viajar quando? Sábado. Ele só entrega para você no sábado de tarde. E ainda faltando um montão de porcaria que ele está montando. Dá para confiar? Não dá para confiar. Deus não vai ser igual esse salafrário, esse enganador. Deus não é aquele que te abandona, Deus não é aquele que te deixa de lado. Salmo 9, quem é que pode abrir aí? Salmo 9, versículo 10.
os que confiam no teu nome e confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Deus não deixa ninguém aí falando: olha aí, vamos sair no comboio, estamos tudo bem, tem 10, tem 15, tem 20, tudo bem. E no meio, você sabe que para você que está lá na frente, liderando, olhar lá atrás e contar 10, tem aquele que não liga o farol, tem aquele que entra no comboio que não saiu com você, tem carro, tem aquele que fica para trás dos carros, aí você está 80, né? 90. E aí quando tu olha, o cara se perdeu. Daqui a pouco o cara vem varado, dando 130, dizendo que você faz o quê? É que está correndo. Você já viu isso? Não, vocês que estão correndo. Ele vai morrendo, ele precisa aumentar a velocidade para chegar quem está 90, não precisa? Bem, agora então a gente já vai poder consertar o pneu, tudo direitinho, sem neura, está tudo legal. Seja bem-vindo. Então, Deus não nos abandona em nenhuma das situações, e muitas das vezes nós estamos preocupados, achando que Deus vai nos deixar de lado. Vamos ficar com aquele personagem que eu repito sempre aqui: ó dia, ó mês, ó azar. Não é isso. Nós reclamamos é porque nós não temos, na verdade, até intimidade. Quando tenho intimidade, eu tenho certeza que Ele não vai me abandonar. Confiar em Deus no meio das lutas é a certeza de quando o general fala: marchem, diga ao povo que marchem, o povo vai marchar, o povo vai adiante, você vai lutar pelos seus obstáculos. Ah, mas eu tenho obstáculos, tenho a cumprir. Imagine um cara que corre uma prova de 3.000 metros, tipo chase. Sabe qual é aquela prova? Que o cara está correndo, tem poço, tem barreira, ou então 100 metros com barreira, ou 110 com barreira. 110 com barreira para os homens, 100 metros para as mulheres. A barreira faz parte da corrida. Se ele chega numa velocidade quase igual dos 100 metros livre, imagine esse cara correndo sem obstáculo. Ele vai chegar lá na frente, irmão. Então nós precisamos entender que os obstáculos da vida não significa que Deus te abandonou. Os seus projetos, se você pediu a Deus, não tema colocar os seus projetos em prática. Não desanime, não fique: ah, eu estou perdido, eu não vou conseguir. Porque é muito mais fácil alguém dizer a você: porque não vai dar certo, desiste, você não vai alcançar. Marta diz uma coisa: que tem algumas pessoas que vão visitar lá em casa e gostam muito de plantas, e algumas delas amam plantas, outras só têm olho grande, e quando olha, meu irmão, no outro dia cega, mata. Uma das coisas que a gente faz, por incrível que pareça, quando algumas pessoas deixam que a gente sabe que faz, a gente já está orando, já está: Senhor, repreenda qualquer mal. Essa semana eu estava na rua com o meu cachorro, como faço quase todos os dias. Daqui a pouco tinha uma caixinha na rua, muito linda, bonitinha assim, com toda trabalhadinha, jogada fora. Eu fui lá, peguei. O pastor agora virou catador de lixo. Eu não, falei: pô, isso aqui serve para a gente poder colocar umas chaves, algumas coisas. Mas ao pegar, eu falei: Senhor, repreendo qualquer mal que esteja aqui. E é importante, porque se você fizer isso, Deus não vai te abandonar. Você já está colocando que está o quê? Na dependência de Deus. Hoje eu estava mexendo aqui, trocando. Não dá para ir lá porque você fica mais distante, para poder acertar um negócio, tirar uns pneus. Aí o rapaz até frisou um pneu para mim. Aí eu falei assim: pô, isso não é legal frisar pneu? Aí você olha um pneu de qualidade e um pneu desse que você passa o dedo, já frisou o pneu. Um tem carne pra caramba, como antigamente os pneus tinham. Hoje em dia ele é feito para acabar rapidinho, parece um pneu de Fórmula 1, né? Ou não sei se você já viu o pneu de arrancada. Aí o cara fala: tem quantas libras? Ah, são 5 libras. Pneu gigantão, quando ele roda, meu irmão, ele deforma todo. Aí tu fala assim: então estou ferrado.
botar um pneu desse, eu estou ferrado. Não serve, não serve para andar. Ele só serve para 2 ou 3 largadas, depois tem que botar outro. Mas na nossa vida espiritual, Deus não faz isso comigo e com você. Quantas vezes eu já falhei? Quantas vezes você já falhou? Mas você pediu a ajuda de Deus e Deus fez o quê? Esteve sempre presente. Outro aspecto que é importante, tá? É que Deus cuida de cada um de nós. 1 Pedro 5:7, tá? Nós podemos meditar nessa palavra, porque Deus nos dá a oportunidade de entendermos aquilo que Ele tem de melhor para cada um de nós, no seu cuidado. O cuidado de Deus é eterno. A palavra diz assim: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele exalte você no tempo certo, no devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Às vezes a gente fala assim: puxa vida, o maior inimigo que nós temos não é o diabo. Não é o diabo, é você, sou eu. Nós aqui muitas das vezes estamos levando na nossa vida espírito de quê? De derrota. Existe uma música da Thalita que ela fala assim: se você está abatido, cabisbaixo, sem direção, se levante do chão, porque derrota não é coisa de cristão. Aí fala assim: cristão não tem derrotas? Tem. Mas ele não vive como derrotado. Porque se você perde em uma partida, não significa que você vai perder no campeonato. A vida é um campeonato. Você tem mais derrotas ou vitórias? Eu tenho menos, eu tenho mais derrotas. Mas você, na sua oportunidade de vitória, você valoriza muito mais o quê? A vitória ou a derrota? Se você valoriza mais a derrota, você é um derrotador. Você se acostumou com a derrota. Você acha que aquilo, tá bom, estou reformando lá a pintura, estou mexendo aqui, dando polimento, mas não ficou bom. Não, vamos melhorar isso aqui. Não, isso aqui não é a qualidade que eu tenho. Não é essa que eu quero. Eu gosto muito de assistir Leandro Torneiro. O cara é um professor pardal no YouTube. Se você quiser, procura, tá? Leandro Torneiro. E eu sempre falei muito aqui do motochileiro, né? Ele é lá daquela Serra do Povo, lá, Urubici. E nesse período de Covid, ele voltou para casa, depois de estar no Alasca, com de bis, ia ao Canadá, para tudo que é lugar, ele voltou para casa. Aí quando chegou ali no Panamá, ele teve que voltar de avião, o governo trouxe ele. Depois ele voltou e pegou a moto, as 2 motos junto com o colega, voltaram de viagem. Aí começou a construir um local para uma pousada para os motociclistas. Um dos meus sonhos é visitar o Alfredo, estar lá com ele. Meu irmão, você precisa ver o que ele está fazendo no local. Desde quando começou, era só terreno, só mata brava, sem nada. Hoje em dia, tudo construído por ele, e amigos que vão lá: eu vou te oferecer uma semana de ajuda, e constrói isso, vira cimento, faz coisa de madeira. Confiar, porque ele falou assim, ele conhecia uma esposa, quando esteve aqui, ele não teve condições de nós estarmos juntos aqui no Rio, e ele ainda estava namorando ela, e ele se casou com ela tem um filhinho, o pessoal chama ele de grude, né? Ele tinha o cabelo até aqui, agora ele está baixinho o cabelo. Fala assim: o garoto cresceu porque parecia mais aquele. Tinha um filme muitos anos atrás que tinha o Chaka. Alguém lembra do Chaka, né? Que era tipo um neandertalzinho, né? Mas o que acontece? Esse garoto tem confiança no Alfredo. A esposa dele, ela fala da palavra todo dia, fala de Jesus, fala do amor de Deus, de todas as bênçãos que Deus nos concede. E quando a gente lê um texto como esse, é a confiança, é a entrega, é a dependência.
Imagine se nós fôssemos pilotar como os garupas que têm medo e vão na nossa garupa. Como é que seria a sua pilotada? Seria de confiança ou de pavor? Certamente, quem não está acostumado, pode ir, a gatinha vem aqui, tudo bem. Aí você faz curva para cá, ela joga para lá e foi para o chão. É sempre querendo compensar, acreditando que se virar para o mesmo lado vai cair todo mundo. E na nossa vida, como família, nós não podemos um guiar para um lado e outro guiar para o outro. Nós precisamos fazer a curva para o mesmo lado. Na hora de ter velocidade, ir em frente. Na hora de entrar numa curva, os dois têm que virar para o mesmo lado. O equilíbrio não está em divisão para um lado e para o outro, mas está no centro da vontade de Deus e para o mesmo lado. Sabe por quê? Deus sempre vai nos proteger. Cada palavra de Deus é comprovadamente determinada e é um escudo para aqueles que se refugiam nele. O Salmo 46 fala que o Senhor é o nosso socorro bem presente nos momentos de angústia. Ele é o nosso escudo e fortaleza. Não é escudo e fraqueza. Aquele que está em Cristo é nova criatura. E diz a palavra aqui em Provérbios 30, versículo 5. Quem puder abrir, vamos lá mexer na palavra de Deus. Provérbios, no Velho Testamento, vamos lá. 30, versículo 5. Quem achou aí? Alguém achou? Nada acrescente as palavras dele. No contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é um mentiroso. Sabe por que isso? A palavra de Deus diz isso? Tem muita gente inventando coisas que não são de Deus. O profeta falou. Eu não sei se vocês chegaram a ouvir, teve um período aí do tsunami, né? E teve também um montão de profetisas e profetas falando que é o quê? Ondas gigantescas no Rio de Janeiro, que ia arrasar e ia levar as ondas até Petrópolis. Caraca! Não ia dar nem para eu subir lá para minha casa na Maceió, porque a água ia passar por cima aqui, irmão. Está ferrado. Não, mas eu moro lá no alto da Boa Vista. No meio, vai morrer. Mas o meu parente, ele serve nas forças especiais de submarinos, eles não vão morrer. Só os submarinistas atômicos também não vão morrer. Será? Será? Passou o tempo, tem um amigo meu, que eu conheci todo mundo aqui, e ele se colocou como profeta do Brasil e falou que o presidente, ele estava com cajado, determinando que o presidente ia tomar posse, a fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Um presidente sumiu, né? Mas o outro sumiu. Isso, essas coisas todinhas. Então, na realidade, a última vez agora que ele está morando, ele colocou: agora eu estou entendendo que nós estamos numa batalha espiritual. Meu irmão, a batalha espiritual já existe desde que Jesus Cristo veio a este mundo. Porque ele é o divisor de águas. Mas a batalha já começou quando Satanás se rebelou no céu. Então nós precisamos entender. E desde essa época, quando você tem entendimento do Senhor, Ele é aquele que nos protege. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem ele se refugia. Você está se refugiando em quem? No que você está se refugiando? Igreja? Pastor? Religião? Nada disso, irmão. Teu agir tem que ser na dependência do Filho de Deus. Ele é o escudo, socorro bem presente nos momentos de angústia. E quando nós nos colocamos dessa forma na presença dele, ele age. Deus
Esse aqui que é a galera. Eu trabalhei 17 anos no sistema carcerário como voluntário, não recebia um centavo, nem da igreja, nem para gasolina. Pegava antes era minha Varig, depois eu consegui comprar uma Uno, que eu tenho até hoje. Aí, estava lá dentro e a galera falava assim: está perdendo tempo falando de Deus para aquela corja, aqueles miseráveis assassinos. É verdade. Humanamente eu nem entraria lá. Mas você já brincou de batatinha frita 1, 2, 3? O chefe mandou, tem que fazer. Eu tenho que servir ao meu Deus. Ele falou: vai lá e prega a palavra, anuncia a palavra. E hoje o local que mais tem gente anunciando a palavra são as delegacias e os presídios, mais do que nos hospitais. Mas a gente já ouviu, né? Se nas escolas fosse permitido o uso da Bíblia, não haveria necessidade de ter tanta Bíblia dentro dos presídios, né? Esse povo não queria entrar lá, porque ele ia medir, pensar, raciocinar e falar: para que eu vou fazer coisas erradas? É verdade. A palavra de Deus diz bem claro: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar. O que é pecar? Errar. Poxa, mas por que isso? Que doideira! Eu converso muito com o pastor Enoque, né? Enoque fez até aniversário semana passada. É um grande amigo, uma bênção, homem de Deus. E a galera fala: pô, você é muito antigo, muita gente vem aqui. A Baby sempre ia lá, a galera da banda da Baby Conselho está sempre lá. Depois passou a ser Baby Brasil. As filhas ali, iam sempre ali. A igreja dele é ali em frente à antiga Hermes Macedo, na Avenida Brasil, do lado quase da Escola Bahia. Quem vem da passarela da Escola Bahia tem um posto, depois tem um posto BR, entra à direita, primeiro, tem uma passarela número 7, eu acho. E ele está sempre ali fazendo um trabalho, pregando a palavra, e a galera: pô, os caras muito conhecidos, deve estar lotado. Ele está recebendo agora essa semana uma banda argentina, muito fera. Eles já tocaram na Austrália, Estados Unidos, tudo que é lugar, vai estar fazendo um evento aqui na Vila do João. E aí, as pessoas falam assim: pô, os caras devem ter muita gente lá. Não, no máximo tem 15, 20 pessoas, porque Deus o chamou para um ministério muito específico, né? Para endireitar vidas. Ele aceitou Jesus Cristo no meio de uma overdose, e daí ele ficou 10, 12 anos na Assembleia de Deus, do repereteté, né? do sapatinho de fogo, meio-dia, 1h da tarde, de terno, gravata, entregando folheto. Até que um dia o pastor dele falou assim: filho, o lugar é aqui não, irmão. Você tem que ir lá para o Garage, você tem que ir lá para a Rua Ceará, você tem que fazer coisas. E o pastor dele tinha visão. E ele começou um trabalho, já teve basicamente o mesmo período que o Leão de Judá tem. 23 anos, vamos fazer 24 anos agora. Oportunidade de deixar Deus endireitar as nossas vidas. Provérbios 3, 5 e 6. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio conhecimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Versículo 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tenha temor no Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos seus ossos. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Resumindo, honre a Deus com o seu melhor. É falar, é pregar, é anunciar, é evangelizar, é trabalhar, é viver com a sua família, mas sempre com o seu melhor. Quando você faz isso, ele começa a endireitar a vida. Imagine você com um diamante. Para ter valor, ele tem mais valor como uma pedra bruta ou lapidada?
Imagine na hora que aquele cara que vai lapidar o diamante, quando ele começasse a cortar, aí não, deixa isso aí, não, aí tudo pegado, não, aí não, também não, está doendo. Ele teria valor? Teria. A pedra, ela vai, metaforicamente dizendo, se submeter a todos os cortes. E é isso que Deus faz na minha vida, na sua vida. Dói, irmão. É difícil. Não é fácil. Não é fácil. O nosso temperamento, muitas das vezes, é de explodir, de brigar, ou então de ser manso demais, e ser tão manso que passa a ser covarde. E Deus não quer covarde no exército dele. Deus quer que você seja ativo, para frente, determinado, mas saiba o momento de parar, saiba o momento de recuar, saiba o momento de se colocar na dependência dele, para que ele possa agir. Incrível o texto, né? Provérbios 3, 5, 6 e 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tenha temor ao Senhor e evite o mal. Isso dará saúde ao seu corpo e aos seus ossos. Bem, já estou terminando. Deus é fiel. O que é fidelidade? Alguém pode dizer assim: eu gostaria que todos os meus amigos fossem meus amigos fiéis como o meu cachorro. Quem tem cachorro aqui sabe muito bem o que é isso. Ou você preferia que fosse fiel como o gato? Alguém fala: não, o gato é fiel. O gato é fiel à casa, não ao dono. Muitas vezes você muda, o gato fica naquela casa. Alguém vai acabar tendo que herdar aquele gato. Mas o cachorro... Alguém já foi no cemitério de Irajá? Já viu quantos cachorros tem lá? Grudado, colado na lápide do seu dono? A administração do cemitério de Irajá já nem bota eles para fora, eles passaram a ser patrimônio do cemitério. Eu estava vendo uma reportagem nos Estados Unidos de cães que acompanham, são soldados condecorados, e alguns deles acabam vivendo do lado da lápide do soldado, que era, hoje, qual é o nome? O que se diz? Não é mais dono, não, é o quê? Tutor. Tutor. Quem é o tutor desse lambedor de pé aqui? Mas o caramelo está aqui. Agora já está melhor. Mas, você lembra? Qual era o nome dele? Mãozinha. Mãozinha. Quem foi da sede do Leão de Judá? Ali onde anteriormente era o Cirrose, né? Ele sabia o dia certinho da reunião do Cirrose e do Leão de Judá. Ele já chegava cedo antes que o integrante já ficava. Não é verdade, João? Chegava bem antes, ele recebia a galera. E ele sabia o dia que era no Cirrose, ele não ia. A sede trocou. Nós ficamos aonde o Cirrose estava, foi para onde está até hoje. E ele ia lá, ia no outro, um era na segunda, o outro era na terça. Os próprios integrantes, quantas e quantas vezes eu vi a galera do Cirrose e falava assim: ó, você tem que ser igual a Mãozinha. E eu falava para o meu estudar. Porque existe o quê? Fidelidade. Ele fez história, mais do que muitos estudados. Quantos são aqueles que estão no seu clube e são fiéis a você? Não, você não, ao seu clube. Enquanto é PP, faz de tudo. Depois que botou o escudo, acabou. Aí ele quer mudar o padrão, ele quer mudar o estatuto, ele quer mudar o escudo, ele quer tirar o presidente, mas fazer, ele não quer. A palavra do Senhor diz no Salmo 33, versículo 4. Vamos lá, a gente tem que mexer na Bíblia, né? Salmo 33, parece até o metal, diga 33, né? Versículo 4.
pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é o quê? Fiel em tudo que ele faz. Deus não falha. Imagine se Deus fosse uma Marcinho. Quem assistiu o Todo-Poderoso, né, com Jim Carrey, sabe muito bem que ele ficou lá no computador, né, e Deus passou para ele e falou: você vai aprender as orações, tá? Pô, mas não é uma só não, são milhões de orações, já estou na África, na China, todo mundo mandando, são 7 milhões, o que eu vou fazer? Eu atendo todas. Mas eu posso atender tudo? Pode. Você vai ver o que é necessário. Sim ou não, mas sim ou não pode, mas você tem que ver os casos, né? É importante, eu vejo todos os casos. Ah, todos os casos. Peraí. Sim para todo mundo. Ah, que beleza. Sim para todo mundo. Não foi legal? Tsunami, terremoto, morte. O safado ficou bilionário, um montão de coisa. Pai matando filho, filho matando pai. Ele deu sim para todo mundo. Se você fosse Deus, você seria fiel à raça humana? Do jeito que a raça humana é para com Deus? Será que nós merecemos a fidelidade de Deus? Mas é justo para fazer justiça. É porque tem pessoas que acham que justo é igual roupa, né? Roupa justa. Aí ela tem manequim 46 e quer. Lembra, Marta? A Marta, quando trabalhava com meu pai, tinha umas senhoras que queriam. Não, mas eu quero aquela roupa ali, tem manequim. Sabe aquele negócio que mete 43 e bota a calça 44. 42, né? Mas ela queria o 36. Né? Então, 50 ela queria o 42. Meu irmão, não dá. Essa é a verdade. Finalizando, que é o 7º ponto. Deus é bom. Se você quiser, tem um filme no YouTube, Deus é bom, o tempo todo, Deus é bom. Dá uma olhadinha. É muito show esse filme. E também tem um outro que é muito bom, O Plantador de Batatas. É um filme de 1h40, 1h50. Quando termina, ela falou: só isso? Já acabou. Você vai sofrer com o cara, você vai guerrear com o cara, você vai lutar com o cara, vai aprender com o cara. Se você tem empresa, você vai falar: caramba, mas eu já passei por isso, eu estou passando por isso. Ele venceu, eu posso vencer. E a palavra de Deus diz o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando nós lemos a palavra de Deus, ele continua no controle. Tudo pela misericórdia dele, da bondade, ela vai estender-se sobre a tua vida. E se você se entregar ao Senhor, confiando nele de todo o seu coração, você vai entender que ele não é bom, não é muito bom. Miserável homem que eu sou, falho, cheio de defeitos, mas Deus, quando eu me arrependo, quando eu me coloco na presença dele, ele me abençoa. Quando lemos lá no início, aquele vaso, um rachado e o outro perfeito. O perfeito não irrigou nada. O rachado fez crescer lindas flores no caminho. E aquele humilde homem, o que é que ele fazia? Ele colhia as flores e fazia o quê? Colocava na mesa do seu Senhor. Terminando, quando nós confiamos em Deus, nós podemos entregar os nossos frutos de bênção no altar de Deus. Quem são esses frutos? Pode ser o funcionário, pode ser seu filho, pode ser seu genro, pode ser sua nora, pode ser seus netos, bisnetos. Eu vejo minha sogra. Ela vai fazer agora, em dia 26, Marta faz dia 24 e ela dia 26. A mãe dela vai fazer 95 anos. Marta vai fazer 65. E uma das coisas que a gente aprende é que ela reúne todos os seus netos e bisnetos. Para o neto chegar em casa, ela fala assim:
Você sabe que não pode me dar bom dia antes de falar um versículo, né? Então a garotada se vira para antes de benção, vó, benção, vó. Primeiro é Deus é amor, né? Porque Deus amou o mundo. Então eles têm que se virar para lembrar. A palavra de Deus diz que até inculcar, colocar na cuca, na cabeça. E a palavra de Deus diz que escondi a tua palavra no meu coração, o sentimento, para junto da razão, adorar a Deus. Que não é só cantando, que não é só orando, mas é em tudo que aprendendo a se entregar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.